Olá, sejam todos bem-vindos à nossa videoaula de hoje. Hoje trataremos sobre a Reforma Protestante e a ética calvinista. A proposta dessa aula é falarmos da influência da Reforma na ética calvinista. Entendemos que é importante que você saiba que, mesmo antes da Reforma, por exemplo, acontecer, pessoas já estavam incomodadas com a maneira de viver, a maneira de proceder da liderança religiosa da época. Por isso, nós vamos, antes de falar da reforma, tratarmos, por uma questão de justiça histórica, de alguns personagens importantes para que a reforma pudesse acontecer. Depois, trataremos especificamente da Reforma Protestante. E, finalmente, falaremos sobre a ética calvinista. Quanto à questão dos pré-reformadores, nós queremos destacar 3 pessoas que foram importantes nesse processo, na construção da reforma propriamente dita. O primeiro reformador que queremos destacar é John Wycliffe. Ele é do tempo de 1320 a 1384. Quem foi ele? Ele foi um sacerdote e professor da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Wycliffe atacou as irregularidades do clero, as superstições, as relíquias, peregrinações, veneração dos santos, o purgatório, as indulgências, o celibato clerical e as pretensões papistas. Nessas investidas e esse descontentamento mostra para nós aqui que a sociedade, a igreja e as pessoas mais esclarecidas já tinham, então, um certo descontentamento. É só nós observarmos as questões que foram atacadas por John Wycliffe que nós vamos perceber o quanto, na verdade, a igreja, ou o clero, melhor dizendo, vivia distante daquilo que professava. E isso, obviamente, causou um impacto negativo e as pessoas, então, começavam a mostrar o seu descontentamento. Havia, obviamente, abusos em todos os segmentos, havia exploração e, por que não dizer, até mesmo má fé de algumas pessoas que ocupavam o cargo ou que estavam à frente de algumas igrejas, de alguns lugares onde, de fato, exerciam aí uma autoridade não muito adequada com aquilo que professavam. O outro pré-reformador, também conhecido, é John Hus, de 1373 a 1415. Foi um sacerdote e professor da Universidade de Praga, Boêmia. O que é que ele dizia? Como é que ele estava vendo o que estava acontecendo ao seu redor e como ele então manifesta o seu descontentamento? Bem, ele dizia o seguinte, que Cristo e não o Papa é o cabeça da igreja. Ele defendia uma fé cristocêntrica, enfatizava a responsabilidade individual e acreditava no perdão somente por meio de Jesus Cristo. Aqui nós já vemos um ataque direto à pessoa do Papa. A autoridade do Papa começa então a ser questionada, a ser colocada em xeque. Já se levanta então questões em torno se de fato tudo aquilo que o líder religioso fazia e determinava era de fato coerente com aquilo que estava proposto nas Sagradas Escrituras. Por isso, John Hus levanta essa questão que Cristo é o cabeça da igreja e não o Papa. Temos aí então a imagem dele para que você possa memorizar. Um outro
pré-reformador, que também é importante para essa construção da reforma, os passos da reforma, é Jerônimo de Savonarola, 1452 a 1498. Foi um frade dominicano de Florença, na Itália. Ele pregava contra a imoralidade na sociedade e na igreja, inclusive no papado. Desafiava a igreja a uma reforma espiritual e, consequentemente, moral. Sua erudição bíblica era incomparável, bem como a sua oratória. Aqui nós já vemos uma questão mais séria, envolvendo ataque à questão da moralidade, à questão de vida imoral que a sociedade estava vivendo. E isso, com certeza, também não condizia com a proposta que a Bíblia, que o Evangelho determina uma nova perspectiva de vida para aqueles que, de fato, se dizem seguidores de Cristo. Ele ficou inconformado com isso e dizia que precisava de uma mudança urgente. Mas essa mudança não tinha a ver apenas e tão somente com as pessoas ou com os cidadãos, melhor dizendo. Ele dizia que precisava haver também uma mudança, inclusive no papado. E ele desafiava a igreja, então, a uma reforma espiritual e moral. Esse era o ponto que incomodava Jerônimo de Savonarola. Se nós pararmos para pensar, infelizmente, esse tipo de conduta, esse tipo de vida, ainda pode ser percebido na igreja de hoje. Nós não estamos acusando nenhuma denominação, nem é esse propósito e objetivo, mas é preciso ressaltar que, infelizmente, essa questão moral, essa questão social, ainda tem causado muito escândalo nos dias atuais. Bem, caminhando um pouco mais, chegamos então naquilo que entendemos o ponto desse tema, que é exatamente a reforma protestante do século XVI. O que é a reforma? O que foi a reforma? Como vimos, depois dos descontentamentos de pessoas que foram se levantando e questionando, então, a vida da igreja e a moralidade dos líderes religiosos, nós temos na reforma um movimento eminentemente de cunho religioso. Ou seja, as questões da reforma têm a ver com a religião, com a religiosidade, com o modo de viver daqueles que professam uma fé. Obviamente, já havia então aí um grande descontentamento em relação ao modo de viver da época. O início da reforma é na Alemanha. Claro, não ficou restrito à Alemanha. A história mostra, e nós sabemos bem disso, que rapidamente a reforma alcança outros países, como a Inglaterra, Suíça, França e Escócia. Isso mostra para nós, então, que o descontentamento e que as irregularidades não se restringia a um local, a um país, mas a igreja como um todo e países, então, como um todo, estavam literalmente percebendo e vendo o modo não correto ou o modo inadequado de viver que a igreja da época então vivia. Caminhando um pouco mais, nós temos duas definições importantes sobre a reforma. Duas informações, duas frases, dois textos que expressam bem o que era entendido, então, ou como pode ser entendido esse movimento chamado a Reforma Protestante. Primeiro, a Reforma foi indiscutivelmente a primeira revolução social do mundo moderno. Comparato, 2006, página 67. O que significa isso? Como falamos, é verdade, a Reforma era um movimento eminentemente de cunho religioso, mas ela alcança outros segmentos. Ela vai atingir a sociedade, ela vai atingir a política, ela vai atingir a economia, ela vai atingir o governo. Haverá de haver uma revolução
intensa, forte no modo de vida. Ela não se restringe apenas e tão somente às questões eclesiásticas. Uma outra definição que contribui para a nossa compreensão é a seguinte: a reforma foi uma das maiores revoluções religiosas no mundo moderno, num tempo em que o mundo vivia dominado pela própria religião. Ou seja, a reforma, ela atinge proporções maiores. É possível que nem mesmo as pessoas que estavam reagindo contrário ao sistema tivessem a compreensão do que seria esse movimento conhecido como Reforma Protestante do século XVI. Chegamos agora ao protagonista da Reforma. O protagonista da Reforma é o monge agostiniano Martim Lutero. Vamos pensar um pouco e falar um pouco sobre Lutero. O que temos sobre ele é que ele vem de uma família humilde. E o seu pai queria que ele fosse um funcionário público, objetivando ter mais recursos e melhorar de vida e ajudar a família. Dizem que no ano de 1505, quando Lutero voltava de uma visita à casa dos seus pais, houve uma grande tempestade, com descargas elétricas fortíssimas. E um raio caiu perto de Lutero. Dizem que ele temeu aquele incidente e, assustado, gritou dizendo: Santa Ana, me ajude, e eu me tornarei um monge. Verdade é que, nesse mesmo ano, 1505, no dia 17 de julho, Lutero então entra para o mosteiro, na cidade de Frankfurt. Aí ele começa, então, a uma nova vida. Começa a ter contato, então, com textos, com literatura religiosa. E isso tudo vai contribuir para que ele, então, se alimente, para que ele se fortaleça, e agora, conhecedor dessas questões religiosas, comece, então, a ter uma vida mais ativa, mais intensa. Lutero, segundo a história, no ano de 1507, é ordenado sacerdote. Vejam que 2 anos depois de ingressar no mosteiro, ele já tem, então, uma função na igreja, já tem uma atividade na igreja e começa a desenvolver essa atividade. No ano de 1508, Lutero recebe o título de bacharel em teologia. Em 1510, Lutero vai fazer uma viagem para Roma. Assim como todos os religiosos gostavam de fazer as suas peregrinações, não foi diferente com Lutero. E a sua visita em Roma trouxe para ele muito mais tristeza e decepção do que fortalecimento espiritual. Dizem que Lutero ficou inconformado ao ver a exploração, a ver como eram tratados assuntos de fé, e a ver que, na verdade, as pessoas não estavam vivendo o Evangelho conforme era o proposto. Ele volta decepcionado, ele volta chateado com aquilo, e em 1512, agora já com a sua fé mais robusta, com mais conhecimento, Lutero alcança o título de doutor em teologia. Ele já é um profundo conhecedor de assuntos teológicos. É professor também na universidade. Dá aula
de teologia. E isso tudo vai fazendo com que Lutero fique cada vez mais incomodado com a prática que a igreja estava exercendo, a atividade que a igreja estava fazendo. No ano de 1515, Lutero começa a ter um descontentamento interno muito grande, uma inquietação profunda a respeito dos conhecimentos, a respeito daquilo que ele sabia, que de fato não era compatível com aquilo que ele via sendo praticado pelo clero, sendo praticado pela igreja. Inconformado, ele começa então a escrever coisas que, na verdade, mostravam o seu descontentamento. Mostravam de uma maneira muito clara o quanto ele estava inconformado com a atividade da igreja. É conhecido, então, de todos nós, que ele elabora as suas 95 teses. Ele não se conforma com a venda de indulgência. Indulgência nada mais é do que a venda de perdão. Ou seja, a igreja dizia que se você tivesse dinheiro para pagar uma indulgência, o seu pecado poderia ser perdoado. O conflito de Lutero foi que, ao ler a Bíblia, ele não conseguia encontrar essa verdade, ele não conseguia encontrar coisas que justificassem essa prática. Historiadores dizem que, ao ler um texto da Bíblia, Lutero começa a se questionar dizendo o seguinte, que por mais que ele confessasse os seus pecados, nem todos os pecados poderiam ser confessados. Se nem todos os pecados poderiam ser confessados, perdoados, Lutero então questiona a validade do perdão que o Papa poderia dar, a validade que a indulgência poderia dar. Partindo desse princípio, então, ele vai reformular a teologia e vai pregar que, na verdade, o justo vai viver pela fé. Lutero desafia todo um sistema e, mais do que simplesmente afixar, então, as suas 95 teses lá na porta do castelo da igreja em Wittenberg, ele estava, na verdade, fazendo um veemente protesto contra o sistema de doutrina da Igreja Católica. Mas ele queria fazer, na verdade, um debate, uma discussão, para mostrar o quanto a igreja estava se desviando da verdade do Evangelho, o quanto a igreja estava, na verdade, se distanciando daquilo que a palavra de Deus tinha como verdade absoluta. Claro que ele não foi ouvido, claro que seus questionamentos não foram atendidos. Dizem que o Papa Leão X, Papa da época, disse que Lutero, na verdade, escreveu aquelas 95 teses quando estava embriagado. E que depois, quando ficasse sóbrio, retiraria tudo o que disse. Verdade é, obviamente, que isso não aconteceu. Lutero foi veementemente contra e insistiu e lutou até o fim para manter, para firmar o seu ponto de vista, a teologia nova que ele estava descobrindo com a leitura das Escrituras. A grande satisfação espiritual da época. Os fiéis não encontravam na igreja romana espaço para manifestar sua fé, nem alimento para suas necessidades espirituais. O que significa dizer? Significa dizer que a igreja já não era mais um local de acolhimento. A igreja passa a ser algo
pesado, algo de desconforto, algo que não era mais relevante para a vida das pessoas. E esse sentimento, essa situação foi ficando cada vez mais insustentável. A reforma protestante traz também alguns princípios interessantes para nós, como, por exemplo, a questão da liberdade cristã. O ensino central é: todas as pessoas são livres em Cristo Jesus. Ou seja, nós não precisamos e nós não estamos presos e amarrados a ninguém. Todo cristão é literalmente livre na pessoa de Jesus Cristo. Outra questão interessante é que nega que somente o Papa pudesse interpretar as Escrituras. Ou seja, a nossa liberdade, então, em Cristo, permite que possamos ler a Bíblia e interpretar a Bíblia, que é exatamente o terceiro ponto dessa liberdade. A Bíblia pode ser lida e interpretada pelo cristão sincero. Não precisamos, então, de pessoas que interpretem a Bíblia por nós. Nós mesmos, com acesso à Sagrada Escritura e com o propósito de lê-la para compreendê-la, podemos sim interpretar aquilo que Deus está falando em sua palavra. Essa era a questão, então, da liberdade cristã. Nós não precisamos de alguém que interprete por nós. Nós mesmos, tendo acesso à palavra, podemos interpretá-la. A essa altura, enfrentando tudo e a todos, consciente daquilo que ele tinha entendido com o estudo da própria palavra, Lutero chega a uma fé, como chamamos, madura. O que é isso? Ele vai dar um testemunho interessante no ano de 1521. Na Dieta de Worms, Lutero estava diante então do clero, que insistia com ele para que ele negasse os seus escritos e que voltasse para a igreja e que tivesse então a sua vida dentro dos princípios estabelecidos pela igreja e que fosse obediente às doutrinas da igreja. Se ele fizesse isso e negasse o que havia escrito, ele seria perdoado pela igreja, não seria excomungado e teria a sua vida dentro de uma normalidade e tocaria então a sua vida para frente. Mas percebam o que Lutero disse: a coragem, a convicção, o comprometimento dele agora, Lutero, não mais com a denominação, mas com a verdade revelada na palavra. Ele disse: a menos que eu seja convencido pelas Escrituras ou pela razão, não aceito a autoridade dos papas e concílios, pois um contradiz o outro. Minha consciência é cativa à palavra de Deus. Eu não posso e não vou voltar atrás em nada, pois ir contra a consciência não é nem certo, nem seguro. Aqui estou. Não posso agir de outra forma. Que Deus me ajude. Amém. Esse foi o testemunho de Lutero. Essa foi a posição de Lutero. Eu não posso ir contra a minha consciência. Pare para pensar. Examine você mesmo. Como ele tinha convicção para dizer o que disse, para afirmar o que afirmou diante da autoridade ou das autoridades da igreja da época. De Lutero, depois desse testemunho, nós damos um pulo histórico agora para chegar em Calvino, para tratarmos então da ética de Calvino. Porque nós cremos, obviamente, que a ética de Calvino é herdeira da Reforma Protestante.
Quem foi Calvino? Bem, Calvino era um teólogo, nascido na cidade de Noyon, Picardia, nordeste da França. Diferente de Lutero, Calvino recebeu uma educação diferente, estudou em boas escolas na França, porque o seu pai era alguém que tinha influência na cidade e trabalhava entre os religiosos da França. Então, Calvino teve um privilégio acadêmico, se assim podemos dizer, na sua formação. Ele faz parte da segunda geração dos reformadores, mas nenhum teólogo influenciou tão profundamente o protestantismo pós-Lutero quanto Calvino. Ou seja, Calvino é aquele que vai, então, organizar, é aquele que vai, então, dar direção para aquilo que Lutero começou a fazer. A ética calvinista, ela está, obviamente, alicerçada na Reforma, nos ensinos da Reforma e, é claro, na Bíblia como palavra de Deus. Por isso, a confessionalidade da Universidade Presbiteriana Mackenzie, ela é calvinista. E o que é que nós queremos dizer com confessionalidade? O que é que nós queremos dizer com ética calvinista em uma universidade? A preocupação desta universidade não é só passar conteúdo, não é só passar informação. Claro que ela procura fazer isso e busca a excelência em fazer isso. Mas a preocupação da Universidade Presbiteriana Mackenzie também é formar o cidadão. Disto ela também não abre mão. Ou seja, os alunos que passarem pela Universidade Presbiteriana Mackenzie vão receber instrução e formação de qualidade e vão estar preparados para contribuírem de fato e de verdade com uma sociedade, para uma sociedade melhor, para uma sociedade mais justa. A confessionalidade da Universidade Presbiteriana Mackenzie respeita todos os credos e está aberta ao diálogo. É assim que a confessionalidade da Universidade Presbiteriana Mackenzie tem vivido e tem praticado, então, a sua fé. Ainda pensando na questão de Calvino, na compreensão de Calvino com relação às questões de fé, nós destacamos aqui 4 pontos para que você possa compreender um pouco, obviamente, sobre o pensamento de Calvino. Calvino entendia, então, o seguinte: Deus é soberano. Ele parte da soberania de Deus para fazer, então, a sua compreensão, para fazer, então, o seu raciocínio teológico. Em outras palavras, existe um Deus que criou todas as coisas e é soberano sobre todas as coisas criadas. Outra coisa que Calvino entendia muito claramente, e passa isso, é que a Bíblia era como uma revelação da vontade de Deus para o homem. Ou seja, mostra então que há uma preocupação com esse Deus que é todo soberano, que é criador de todas as coisas, que se revela na sua palavra. E ele revela qual é a vontade dele para o homem na sua palavra. Os outros 2 pontos têm a ver com a questão da ação do Espírito Santo para que o homem possa compreender a palavra de Deus. Então aqui já não é simplesmente a questão da leitura pela leitura. Calvino entende claramente que o homem precisa da ação de Deus sobre a sua vida para que ele, ao ler a palavra de Deus, seja então esclarecido aquilo que ele lê. A compreensão da palavra de Deus parte também da ação do próprio Deus na pessoa do Espírito Santo para que o leitor compreenda essa vontade revelada. E por último, a importância de se compreender o homem como imagem de Deus. Esse Deus criador, esse Deus que revela a sua vontade
na sua palavra, esse Deus Espírito Santo que ajuda, se assim podemos dizer, o homem a compreender a sua palavra, é o Deus que fez também o homem à sua imagem e semelhança. Isso, obviamente, muda toda a compreensão, muda todo o sentido da vida. Daí, nós precisamos entender a proposta de respeitar o próximo, de compreender o próximo, de procurar entender o próximo e olhar para o próximo sem nenhum preconceito, mas olhar para ele como um igual e não como um diferente, porque todos foram feitos imagem e semelhança de Deus. Era assim que Calvino entendia. Uma outra questão importante em relação à reforma são os 5 solos da reforma. O que significa isso? Primeiro, solo gratia, sola fide, solus Christus, sola scriptura, solo Deo gloria. Ou seja, esse é o resumo de toda a compreensão sobre as questões que envolvem a reforma protestante do século XVI, as questões que envolvem a ética calvinista. É só a mesma graça. Não há algo que o homem possa fazer, mas a graça de Deus alcança esse homem. É a fé. Só a fé, sem obras. É a fé em Cristo. Só a Escritura. E só Deus é quem merece toda a honra e toda a glória. Por isso é que entendemos que a teologia e a ética são indissociáveis. Por quê? Porque os pressupostos de Calvino estavam embasados nos ensinamentos da Bíblia. Como falamos, Calvino entendia a Bíblia como palavra de Deus e Deus como soberano sobre todas as coisas. E é partindo desse ponto, do homem como imagem e semelhança de Deus, que nós entendemos a ética calvinista como algo de grande importância, algo relevante, para que de fato todos nós possamos ter uma vida de harmonia, uma vida de respeito, uma vida de compreensão, uma vida de relacionamentos frutíferos. Porque, na verdade, todos nós temos uma ética. O seu modo de agir, o meu modo de agir, o modo de cada um de nós agirmos revela a nossa ética, revela a nossa compreensão de mundo, revela como nós olhamos para os outros, revela como nós entendemos os outros, revela de fato quem nós somos. O pensamento ético de Calvino estava baseado na revelação de Deus nos 10 mandamentos. É a partir dos 10 mandamentos, então, que Calvino elabora de uma maneira mais sistemática e intensa a compreensão dos relacionamentos. Por isso, Calvino não contempla o homem como o centro de todas as coisas. O homem ocupa um lugar central, mas não o de Deus, pois sua centralidade é decorrente da glória de Deus. Esse era o ponto para Calvino. O homem não é o centro, mas ocupa um lugar decorrente da glória de Deus. Assim nós terminamos a nossa videoaula de hoje. Espero que você tenha gostado e tenha aprendido um pouco mais sobre a reforma, os pré-reformadores, a ética calvinista. Desejo nosso é que você reflita sobre tudo aquilo que ouviu e aprendeu e tenha uma vida, uma perspectiva melhor.